E aí, galera, tudo bem? Opa! Que bom que você continua com a gente. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo anterior. Na aula passada, nós trabalhamos uma escola literária que aconteceu aqui no Brasil no século XVIII. Chamamos essa estética de arcadismo ou neoclassicismo. Dissemos no encontro anterior que essa estética é resultado, consequência e efeito colateral de todo o movimento sociopolítico de seu tempo, do século XVIII. O século XVIII é conhecido como o século das luzes. O iluminismo, esse surto racionalista que despertou várias mentes para injustiças aqui na Terra, que culminou, na famosa Revolução Francesa. Aqui no Brasil, que vivia de forma análoga uma colônia que só servia para ser explorada, também esse movimento chegou a ecoar aqui no Brasil. Só que no Brasil foi chamado de Inconfidência Mineira, um movimento que visava a libertação da famosa colônia, um grito de independência que foi sufocado de forma violenta. Dona Maria I não ia permitir que acontecesse aqui, nos seus interesses, o que aconteceu na França. Nós falaremos na aula de hoje dos principais nomes, poetas, autores que compuseram isso que a gente chama de arcadismo no Brasil. Então, só compreendendo, retomando a aula anterior, falaremos hoje dos autores e obras que compuseram o arcadismo no Brasil. A aula anterior nós vimos o contexto histórico e as principais características. Vamos lá, vamos aos nossos principais autores. E como nome principal, para esse momento, nós temos ele, Cláudio Manuel da Costa. Cláudio era advogado. Cláudio é o autor do primeiro trabalho, considerado Arcade, aqui no Brasil. A data, professor, 1768. É o primeiro livro, é o marco inicial. É o livro que está aí logo abaixo. Queria que você olhasse aí, obras, Obra lírica, obras poéticas. Esse trabalho data de 1768 e é o marco inicial do arcadismo. O Cláudio era um dos líderes dos Inconfidentes, dos poetas Inconfidentes. Ele acabou junto com um grupo tramando o sequestro do governador de Minas, Eles foram denunciados e acabaram todos presos. Cláudio acaba morto na cadeia. Oficialmente se fala em suicídio e se suspeita de homicídio disfarçado de suicídio, Ele tem uma influência camoniana, o nosso colega. Assim como Camões, a visão, lembrando, Camões lá do século XVI, nós temos então uma visão, uma influência de autores lá do classicismo, influenciando os neoclássicos. Camões, o maior poeta da língua portuguesa, com os seus sonetos, fez vários adeptos também nesse novo surto racionalista do iluminismo. Nós teremos então Cláudio como um grande adepto da poesia camoniana e da visão camoniana sobre estrutura de linguagem, Essa grande influência. Cuidado em não confundir influência com imitação, Tomar modelos dos grandes mestres, pelo contrário, é até uma homenagem, E rica homenagem. Um poeta de transição entre o barroco e o arcadismo, por ser o primeiro e receber afetações da produção anterior, Cláudio só podia ser um poeta de transição mesmo. Era um poeta inconfidente, porque na verdade era um dos líderes do movimento da Inconfidência Mineira, e tinha como princípio de sua produção uma comparação entre campo e cidade, uma reflexão entre esses dois espaços. O nosso colega tem textos que, como eu vou exemplificar agora, são bons exemplos de poesia arcade. Vamos lá. Temos aí, de Cláudio Manuel da Costa, Jarrom Nise. Queria te lembrar também que os poetas desse momento tinham suas musas inspiradoras, O nosso poeta tinha, no seu fingimento poético, o pseudônimo dele ali, Glaucerte Saturnio, Ali. Vamos lá, vamos de novo. Jarrom Nise, a matutina aurora, o negro manto com que a noite escura, sufocando do sol a face pura, tinha escondido a chama brilhadora. Perceba, ele usa uma expressão pagã. Jarrom Nise, a matutina aurora, é o amanhecer. A aurora, a deusa pagando o amanhecer. O negro manto com que a noite escura, sufocando o sol a face pura. Eu queria que você associasse esse negro manto à estética barroca. E perceba que o arcadismo é essa estética da iluminação,
do acordar, do chegar das luzes, né? Lembre que as tardes ensolaradas, agora na retratação das paisagens vão ser essas, e não a noite escura da estética barroca. O negro manto, a matutina aurora, né, já rompe esse negro manto com que a noite escura, o período anterior do antigo regime, sufocando o sol à face pura, tinha escondido a chama brilhadora. Que alegre, que suave, que sonora, aquela fontezinha que murmura e nesses campos cheios de verdura, que avultado prazer tanto melhora. Nessa segunda estrofe, nesse segundo quarteto, lembre, aí é um soneto. O que é um soneto, professor? Recapitulando, uma poesia de 14 versos com uma estrutura fixa de 4 estrofes com 14 versos. As 2 primeiras estrofes têm 4 e as 2 últimas têm 3. Então são 2 quartetos e 2 tercetos. Nessa segunda estrofe, ou seja, nesse segundo quarteto, nós temos aí várias referências dessa estética, que é alegre. A alegria faz parte da poesia árcade, né? Suavidade. Perceba que enquanto no barroco era o pesado, o tenso, aqui é a alegria, a suavidade, que sonora aquela fontezinha que murmura. A referência ao elemento da natureza, como uma fonte, onde o marulhar, né? Aquele barulho que a água faz. E nestes campos cheios de verdura, uma referência à paisagem bucólica da natureza, campestre, que avultado o prazer tanto melhora, como se o eu lírico dissesse que se sente bem dentro desse espaço. Só minha alma em fatal melancolia, por te não poder ver, Nísia adorada, não sabe ainda que coisa é a alegria. E a suavidade do prazer trocada, tanto mais aborrece a luz do dia, quanto a sombra da noite lhe agrada. Temos um bom exemplo de poesia árcade no nosso colega, um grande nome da poesia do arcadismo, Cláudio Manuel da Costa. Não poderíamos deixar de falar dele, o famoso Tomás Antônio Gonzaga, Dirceu, era o seu pseudônimo. O Tomás também era um advogado. Nosso colega Tomás Antônio Gonzaga é um dos mais conhecidos poetas do arcadismo por conta de uma obra conhecida dele, Marília de Dirceu. Nosso poeta também foi preso e acusado de alta traição. Foi exilado do Brasil e terminou seus dias em África, né, nas colônias portuguesas por lá. Era um poeta inconfidente, por isso aí, né, poeta inconfidente. Tem seu trabalho lírico mais famoso, esse livro, Marília de Dirceu, que é um livro dedicado a ela, a uma namorada que tinha, né, a Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Esse livro é dividido em 2 momentos. Na primeira parte, o poeta, o eu lírico, né, o poeta estava ainda aqui no Brasil, cheio de sonho de libertação, conspirando. E nessa primeira parte do livro se percebe características do arcadismo. Na segunda parte do livro, aqui não. Na segunda parte do livro se percebe um poeta pré-romântico, com aquela melancolia. O nosso poeta estava exilado na África e melancólico por não ver mais sua Marília, acaba fazendo uma produção de texto que vai antecipar as características de uma das gerações da poesia romântica. E ele também tem textos satíricos. Eram textos que criticavam o governo vigente da época, no livro Cartas, no texto batizado de Cartas Chilenas, né? Críticas ao governo de Minas Gerais. O nosso colega tem, por exemplo, na primeira parte do livro, na primeira parte de Marília de Dirceu, exemplos que essa poesia ilustra muito bem, né? Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e podem enfim mudar-se a nossa estrela. Ah não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Perceba que nessa estrofe de texto, ele recorda a Marília que a passagem do tempo é rápida e que tem que ser aproveitado o tempo que resta. Que havemos de esperar. O que você está esperando, Marília? Que vão passando esses dias da juventude? Não espere isso não, né? As glórias que vêm tarde já vêm frias. Aproveite o tempo, carpe diem, e podem, enfim, mudar o nosso destino. Nesse fragmento, eu percebo características árcades de um poeta apaixonado. Mas, na segunda parte do livro, já preso e exilado na África, ele tem fragmentos como esse aqui. Nesta triste masmorra, de um semivivo corpo sepultura, ainda Marília adora a formosura, amor, na minha ideia, te retrata, busca extremoso que me cerca e mata. Nosso poeta agora, triste e encarcerado na África, distante de sua musa,
escreveu versos que lembram muito a poesia que ainda está por vir, que é da segunda fase da poesia romântica, por isso chamada de pré-romântica. Nós vamos ter, por exemplo, autores que também escreveram epopeias. Basílio da Gama escreveu a famosa obra Uruguai. É a maior epopeia da língua portuguesa feita no Brasil. É uma imitação do livro de Camões, do livro Os Lusíadas. Esse livro não tem estrofes. Esse livro é escrito em versos brancos, ou seja, não tem rima. Esse texto conta uma luta da expulsão dos jesuítas do território do Brasil, onde o último reduto foi em Sete Povos das Missões, uma região no extremo sul do Brasil. E esse livro é curioso, porque o nosso poeta Basílio da Gama estudou com os jesuítas. Ele, querendo fazer coro com agora a política pombalina, o Marquês de Pombal era o representante do iluminismo. O iluminismo era contra essa visão dos jesuítas e a presença deles. Os jesuítas começaram a ser expulsos do território brasileiro. O Basílio estudou com os jesuítas e, para mostrar que não tinha mais nenhuma conexão com o jesuitismo, acabou produzindo um trabalho em que os jesuítas são vilões. Nós vamos ter então o livro Uruguai, assim mesmo, Uruguai, onde Basílio da Gama vai contar a história dessa expulsão do território brasileiro dos jesuítas. E o último reduto e a resistência. Os índios serão as vítimas, instigados pelos jesuítas a resistirem. Os europeus, um misto de espanhóis e portugueses, serão os heróis. E os jesuítas, os vilões, né? Os vilões. Esse livro tem uma epopeia de forma heróica, contada como os europeus libertaram os inocentes índios das garras dos vilões jesuítas. E teremos também um outro nome do trabalho da poesia, do trabalho épico aqui, né? Que é o Santa Rita Durão. Na verdade é ele, Frei José de Santa Rita Durão. Ele tem uma obra chamada Caramuru, quer dizer o Filho do Trovão. É a história de Diogo Álvares Correia, que teria chegado ao Brasil sobrevivendo a um naufrágio. O livro fala de um choque antropológico também, onde o Diogo também encontra uma cultura completamente diferente da sua. As famosas índias, Moema e Paraguaçu, são as personagens que, junto com o Diogo, acabam formando essa trama. O livro tem influência camoniana, que foi, como eu disse, neoclassicismo é uma retomada de valores clássicos, mas que, de forma bem curiosa, retrata essa visão rousseauiana da inocência dos índios, né? A famosa cena também onde ele leva a personagem Paraguaçu para a Europa, para Paris, e Moema morre afogada, nadando em direção, tentando alcançar o navio em que partiu Diogo Álvares e Paraguaçu. Os quatro autores aqui apresentados, os de poesia lírica, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, os dois épicos, no caso, Santa Rita Durão, Frei José de Santa Rita Durão e Basílio da Gama, compõem os principais nomes que a gente pode chamar do arcadismo ou neoclassicismo. Então, nessa aula, você acaba de ouvir falar de nomes que compuseram a estética do arcadismo. Uma escola que no Brasil se deu no século XVIII e que no mundo se deu justamente num período de um surto racionalista conhecido como Iluminismo, que deu o apelido para o século XVIII de século das luzes. Uma escola que é marcada pela racionalidade, pelo equilíbrio e pela harmonia. Essa foi a nossa aula sobre essa escola. Eu queria te pedir e agradecer pela sua presença, te convidar para o nosso próximo encontro, onde trabalharemos o romantismo, mas desde já deixo o meu abraço, fica com Deus. Eu acredito que todas as forças concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu nome é Gás, eu estou vazando, sucesso, tchau galera.